Você olha ao redor e vê caos, papéis empilhados, mensagens sem resposta, projetos pela metade, promessas que você fez a si mesmo e não cumpriu. E então vem aquela voz interior, quase desesperada. Preciso organizar minha vida. Mas a verdade é que você já tentou. Já fez listas, já comprou agendas, já prometeu que segunda-feira seria diferente. E não foi. Porque o caos externo que você vê não é o problema real. É apenas o reflexo. A desordem da sua casa, da sua rotina, das suas finanças, dos seus relacionamentos, tudo isso é a projeção visível de algo muito mais profundo, a desorganização do seu mundo interno. Jung dizia que o externo sempre espelha o interno. Quando você não sabe quem você é, o que realmente importa, quais são seus valores verdadeiros, sua vida externa vai refletir essa confusão. Você não está apenas desorganizado, você está fragmentado, vivendo no automático, reagindo ao mundo, sendo puxado por 1000 direções diferentes, sem eixo, sem centro. E o pior, você acredita que a solução está em mais disciplina, mais método, mais controle. Mas não está. A verdadeira organização começa quando você para de fugir do caos interno e finalmente olha para dentro, porque aquilo que você não conscientiza te domina. E enquanto você não entender o que está gerando essa desordem na sua psique, nenhuma agenda do mundo vai te salvar. Este vídeo não é sobre produtividade, é sobre individuação. É sobre você parar de viver a vida que o inconsciente coletivo espera de você e começar a viver a sua própria vida. Com clareza, com propósito, com alma. Ao final deste vídeo, você vai entender por que organizar a vida não é uma questão de método, mas de consciência. Você vai perceber que a desordem que te sufoca não é preguiça, não é falta de força de vontade, é um sintoma. Um chamado do inconsciente pedindo para você parar e olhar para o que realmente importa. E quando você compreende isso, tudo muda. Porque a verdadeira organização não vem de fora para dentro. Vem de dentro para fora. Quando você sabe quem você é, o que você valoriza, qual é o seu centro psíquico, a vida externa naturalmente se organiza ao redor disso. Você não precisa de 1000 técnicas. Você precisa de clareza. Clareza sobre seus valores, sobre suas prioridades reais, sobre o que é seu e o que é projeção do outro. Jung chamava isso de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, e não quem te disseram que você deveria ser. E esse processo começa com uma pergunta simples, mas poderosa. O que dessa desordem é meu e o que é do mundo? Porque muito do caos que você carrega não é seu. São expectativas alheias, papéis sociais que você assumiu sem questionar, tarefas que você aceitou só para agradar, metas que nunca foram suas. E enquanto você não separar o que é autêntico do que é imposição externa, vai continuar correndo em círculos. A promessa deste vídeo é te levar desse estado de confusão para um estado de consciência, onde você não apenas organiza a vida, mas organiza a alma. E quando a alma está em ordem, a vida segue. A sociedade te vendeu uma mentira. Ela te disse que organização é ter uma rotina perfeita, acordar às 5 da manhã, ser produtivo o tempo todo, encaixar tudo em caixinhas, seguir o método de fulano, a técnica de ciclano. E você comprou essa ilusão. Passou a acreditar que se não consegue manter tudo sob controle, você é fraco, você é fracassado, você não presta. Mas essa é a voz do ego coletivo, não é a sua. O ego coletivo quer que você seja funcional, previsível, eficiente. Ele não se importa se você está vivendo com alma ou apenas sobrevivendo. Ele quer resultados. Quer que você produza, consuma, encaixe no padrão. E quando você não consegue, ele te pune com culpa, com vergonha, com a sensação de que você está sempre atrasado, sempre devendo, sempre aquém. Jung alertava: viver para o coletivo é trair a si mesmo. Quando você organiza a vida apenas para atender expectativas externas, você está construindo uma vida que não é sua. Você vira escravo da agenda alheia. E o inconsciente não aceita isso. Ele se rebela. Ele cria sintomas. Procrastinação.
autossabotagem, cansaço inexplicável, falta de motivação. Tudo isso é a psique gritando: essa não é a sua vida. A verdadeira organização não é encaixar tudo perfeitamente, é saber dizer não, é saber cortar o que não te pertence, é ter coragem de decepcionar o mundo para não decepcionar a sua alma. Porque no final a pior desordem não é ter a casa bagunçada, é ter a vida organizada, mas vazia. É ter tudo no lugar, mas nada com sentido. Vamos ao básico. O que é, psicologicamente falando, organizar a vida? Para Jung, organização verdadeira é integração. É trazer para a consciência aquilo que está fragmentado no inconsciente. Quando você vive no automático, sem clareza sobre quem você é e o que você quer, sua energia psíquica se dispersa. Você está em vários lugares ao mesmo tempo, mas não está em lugar nenhum de verdade. Seu ego, que deveria ser o centro organizador da consciência, está perdido. Ele não sabe o que priorizar porque não tem conexão com o self, o centro verdadeiro da sua personalidade total. O self é aquilo que você é em essência. Seus valores profundos, seu propósito, sua autenticidade. Quando o ego está alinhado ao self, a vida se organiza naturalmente, porque você sabe o que importa, você sabe o que é prioridade. Você não se perde em 1000 direções porque tem um eixo interno. Mas quando há desconexão entre ego e self, o caos se instala. Você tenta organizar a vida a partir de referências externas, e isso nunca funciona, porque externo é mutável, é instável, é coletivo. Só o interno é sólido. Organização, portanto, não é controle, é consciência. É saber o que é seu e o que não é. É saber onde investir energia e onde soltar. É ter clareza suficiente para dizer: isso me pertence, isso eu faço, aquilo não me pertence, aquilo eu deixo ir. E isso exige autoconhecimento, exige olhar para dentro, exige parar de buscar fora a resposta que só pode vir de dentro, porque no fundo você já sabe o que precisa organizar. A questão é: você tem coragem de fazer? Imagine uma floresta, densa, selvagem, cheia de caminhos que se cruzam, galhos caídos, vegetação rasteira, sons desconhecidos. Você está no meio dela, perdido. Não sabe para onde ir. Cada direção parece igualmente incerta. E então você tenta abrir caminho, cortando galhos aleatórios, limpando aqui e ali, mas sem saber para onde está indo. Você se cansa. Porque não adianta limpar a floresta inteira. Você precisa encontrar o caminho certo primeiro. Essa floresta é a sua psique. E os galhos, as plantas, os obstáculos são os conteúdos inconscientes que você não integrou. Memórias não processadas, emoções reprimidas, desejos não reconhecidos, crenças que você carrega sem questionar. Tudo isso forma o emaranhado. E enquanto você não encontrar o centro da floresta, o self, você vai continuar se perdendo. A organização da vida é como encontrar a clareira no meio da floresta. É o lugar de clareza, de luz, de silêncio interior. E para chegar lá, você não precisa cortar todas as árvores. Você precisa de uma bússola interna. Você precisa saber qual direção seguir. E essa bússola é o autoconhecimento. É perguntar: o que realmente importa para mim? Qual é o meu caminho? O que estou fazendo que não é meu? Quando você encontra o centro, a floresta não desaparece. Ela continua lá, mas você não está mais perdido nela. Você sabe onde está. Você sabe por onde andar. E isso é organização verdadeira. Não é eliminar o caos, é encontrar seu eixo dentro dele. Vamos entender como a psique funciona nesse processo. Você tem o ego, que é a parte consciente, a identidade que você conhece. Eu sou isso, eu faço aquilo, eu acredito nisso. O ego tenta organizar a vida a partir do que ele conhece, mas ele só conhece uma pequena parte de você. Abaixo do ego está o inconsciente pessoal. São todas as experiências, emoções, desejos que você reprimiu, negou, esqueceu. E mais profundo ainda está o inconsciente coletivo, com seus arquétipos, padrões universais que moldam a psique humana. Quando você tenta organizar a vida apenas com o ego, ignorando o inconsciente, o que acontece? A sombra aparece. A sombra é tudo aquilo que você não quer ver em si mesmo.
E ela se manifesta, ela sabota, ela te faz procrastinar, te faz perder prazos, te faz começar 1000 coisas e não terminar nenhuma, porque ela está pedindo atenção. Ela quer ser integrada, e o ego, em vez de olhar para ela, tenta controlar tudo mais. Mais listas, mais métodos, mais pressão. E a sombra responde com mais sabotagem. É um ciclo. Jung dizia, aquilo que você resiste, persiste. Se você não olha para o que está desorganizado dentro de você, isso vai continuar criando desordem fora. A projeção também entra aqui. Você projeta no mundo externo aquilo que não resolve internamente. Você culpa a rotina, culpa o trabalho, culpa as pessoas, culpa a falta de tempo. Mas no fundo, o que está desorganizado é a sua relação com você mesmo. Quando você para de projetar e olha para dentro, quando você integra a sombra, quando você conscientiza o que está inconsciente, aí sim a organização acontece, porque você para de lutar contra si mesmo e começa a viver a partir do seu centro. Sabe aquela sensação de peso? De estar sempre devendo, sempre atrasado, sempre aquém? Isso não é só cansaço, é desalinhamento psíquico. Quando você vive uma vida que não é sua, a alma adoece. Ela se retrai, ela perde vitalidade. Você pode ter a agenda mais organizada do mundo, mas se essa agenda não reflete quem você realmente é, você vai se sentir vazio. Porque a alma não se satisfaz com eficiência. Ela quer sentido, ela quer verdade, ela quer autenticidade. E quando você ignora isso, ela se manifesta através de sintomas emocionais. Ansiedade, angústia, sensação de vazio existencial. Você olha para a sua vida e pensa, está tudo certo, mas por que eu me sinto assim? Porque está tudo certo para o ego coletivo, não para você. Jung falava do sofrimento neurótico como um chamado da alma. A alma está te dizendo, você está no caminho errado. E você responde tentando organizar melhor o caminho errado. Mas a cura não vem de otimizar o erro. Vem de mudar de direção. Vem de ter coragem de olhar para dentro e perguntar, o que eu realmente quero? O que realmente importa para mim? E quando você faz isso, algo profundo acontece. A energia volta. A motivação retorna. Não porque você encontrou o método perfeito, mas porque você encontrou seu propósito. E quando há propósito, a organização flui. Você não precisa se forçar. Você age a partir de um lugar de clareza, de inteireza, de alma integrada. E isso muda tudo. Porque a verdadeira organização não é externa, é interna, é emocional, é espiritual. Vamos falar do ciclo é emocional, que te mantém preso. Funciona assim. Você se sente desorganizado, olha para a vida e vê caos. Então você decide, vou me organizar. Você cria um sistema. Lista de tarefas, rotina rígida, metas ambiciosas. Nos primeiros dias funciona. Você se sente no controle. Mas logo a resistência aparece. Você começa a procrastinar. Pula tarefas. Quebra a rotina. E então vem a culpa. Eu não consigo nem isso. Eu sou um fracasso. A culpa te paralisa ainda mais. E você volta ao caos inicial, só que agora com uma camada extra de vergonha. E o ciclo recomeça. Mas por que isso acontece? Porque você está tentando organizar de fora para dentro. Você está impondo uma estrutura que não tem conexão com o seu verdadeiro self. É como tentar usar uma roupa que não é do seu tamanho. No começo, você aguenta, mas logo fica desconfortável e você tira. O inconsciente não aceita falsidade. Ele rejeita estruturas que não são autênticas, então ele sabota, não por maldade, mas como proteção. Ele está te dizendo, esse não é o seu caminho. Mas o ego ouve isso como fracasso e tenta de novo, e de novo, e de novo, sempre da mesma forma, esperando o resultado diferente. Jung chamaria isso de compulsão de repetição. Você repete o padrão porque não conscientizou a raiz, e a raiz é sempre a mesma. Você está tentando viver a vida de outra pessoa. Quando você para esse ciclo, quando você olha para dentro e pergunta, o que eu realmente preciso? O padrão se quebra, porque você para de lutar contra si mesmo e começa a se Agora vamos diferenciar. O ego é quem você pensa que é,
A máscara social, a persona, a identidade consciente. Eu sou profissional, eu sou responsável, eu sou organizado. Mas isso é apenas a superfície. A sombra é tudo que o ego rejeita. A preguiça que você nega, a raiva que você reprime, o desejo de largar tudo que você nunca admite. A sombra não é má, ela é apenas inconsciente. E enquanto você não a integra, ela age nas suas costas. Ela te faz auto-sabotar, ela te faz adoecer. Não porque quer te destruir, mas porque quer ser vista. E o self? O self é a totalidade, é quem você realmente é, além do ego e da sombra. É o centro da sua alma, o lugar de equilíbrio, de autenticidade, de inteireza. Quando você vive a partir do self, você não precisa negar a sombra nem inflar o ego. Você integra tudo. Você aceita que é humano, que é imperfeito, que tem limites. E a partir dessa aceitação, você se organiza de forma real. Não ideal. Real. Você não cria uma rotina de herói. Você cria uma rotina que cabe na sua vida real, com suas fragilidades reais, com sua energia real. E isso funciona, porque é verdadeiro. Jung dizia que o objetivo da vida não é a perfeição, é a completude. Não é ser impecável, é ser inteiro. Quando você entende isso, você para de se punir por não conseguir ser perfeito e começa a se organizar a partir de quem você é de verdade, com compaixão, com realismo, com alma. E essa organização sustenta, porque não vem do ego inflado nem da sombra negada. Vem do self integrado. Então, como você faz isso na prática? Primeiro, pare de copiar a vida dos outros. Pare de seguir métodos que funcionaram para outra pessoa. Pergunte-se, o que eu preciso? Qual é o meu ritmo? Quais são os meus valores reais? Segundo, olhe para a sua sombra. O que você está evitando? Qual parte de você está pedindo para ser vista? A procrastinação, o cansaço, a resistência, tudo isso é mensagem. Ouça. Terceiro, conecte-se com o seu self. Reserve tempo para o silêncio, para a reflexão, para ouvir a voz interior. Pode ser meditação, pode ser escrita, pode ser caminhada. O importante é criar espaço para a consciência. Quarto, organize a partir dos seus valores, não das expectativas alheias. Escolha o que realmente importa e tenha coragem de deixar o resto de lado. Quinto, seja compassivo consigo mesmo. Você não precisa ser perfeito, você precisa ser real. A individuação não é um destino, é um processo. É o caminho de se tornar quem você realmente é. E nesse caminho, a organização não é um método, é uma consequência. Quando você vive com clareza, com autenticidade, com alma integrada, a vida se organiza. Não porque você controla tudo, mas porque você está alinhado com seu centro. Este é o chamado interior. Não é a voz que te cobra, que te pune, que te compara. É a voz que te convida a voltar para casa, a casa da sua própria alma. Organize sua vida, mas organize de dentro para fora, e você verá. A verdadeira ordem não está nas listas, está em você.